Amados irmãos, antes de prosseguir, gostaria de pedir que se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para não perderem os novos vídeos. E se vocês gostarem do nosso conteúdo, deixem um amém nos comentários. A história da sombra. Uma vez li uma história em um site cristão sobre uma jovem que começou a ver uma sombra em seu quarto durante a noite. Isso a deixou com muito medo, pois a sombra aparecia repentinamente, e ela não conseguia entender por que isso acontecia. Ela não havia feito nada de estranho ou errado, mas a sombra continuava lá, de pé no canto de seu quarto todas as noites. Mesmo quando ela tentava dormir em hotéis ou na casa de amigos, a sombra ainda estava presente, apenas observando-a. Quando ela compartilhou essa experiência com sua amiga, a amiga a convidou para participar de um grupo secreto praticante do ocultismo. Sua amiga disse a ela que eles poderiam lançar feitiços para protegê-la da sombra. Então a jovem se juntou ao grupo e começou a se envolver com suas atividades. A cada mergulho mais profundo nesse grupo, a sombra desaparecia por um tempo, mas sempre voltava. Mesmo assim, ela continuava se aprofundando nos ensinamentos do grupo. Esse ciclo continuava se repetindo. O que a jovem não percebeu foi que não se pode lutar contra a escuridão usando a própria escuridão. Como diz Marcos 3, 24. Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Ela não sabia que não se pode combater o mal com o mal. Coisas estranhas e assustadoras começaram a acontecer na vida dessa jovem. Esses eventos ocorriam apenas à noite, entre as 10 horas e 5 horas da manhã. Ela estava tão assustada que começou a dormir durante o dia e ficar acordada a noite toda. A situação ficou ainda mais assustadora quando ela começou a ouvir passos em sua casa, mesmo quando não havia mais ninguém lá. Essa experiência mostra o quão importante é entender e lidar corretamente com as batalhas espirituais. Elas vêm à noite. Um dia, um jovem casal cristão bateu à porta dela e compartilhou sua fé. Ela contou a esses cristãos sobre suas provações e repetia a frase: "Eles vêm à noite, eles vêm à noite." A partir desse dia, ela parou de ter qualquer envolvimento com o grupo ocultista, e a sombra escura nunca mais retornou. 4 anos depois, sua amiga, que a havia apresentado ao grupo, admitiu que lançou um feitiço para fazer a figura de sombra aparecer em sua vida. Estou compartilhando essa história para mostrar o quão maligno o diabo pode ser. Ele fará qualquer coisa para atrair as pessoas ainda mais para o seu mundo. Testemunhei como Satanás pode explorar o trauma na vida das pessoas para ganhar uma posição. Havia uma mulher em minha igreja que compartilhou sua história, que ilustra perfeitamente isso. Quando sua amada avó faleceu repentinamente, ela e sua mãe ficaram em uma dor esmagadora. O impacto brusco e o choque dessa perda as deixaram desesperadas por conforto e conexão. Em seu coração, ela procurou um meio espiritualista e ofereceu-se para se comunicar com sua ente querida falecida. Elas ansiavam pelo encerramento, por uma última conversa para dizer todas as palavras não ditas. No entanto, essa decisão, nascida da dor e da perda, as levou por um caminho estritamente proibido de acordo com os ensinamentos da Bíblia. O diabo é astuto e cruel. Ele capitalizou em sua dor e as persuadiu a agir contra sua fé. Ele usou sua vulnerabilidade para encontrar um ponto de entrada em suas vidas, demonstrando que não joga por quaisquer regras. Satanás pode explorar nossos momentos mais fracos e nossas tristezas mais profundas para ganhar vantagem. Os demônios têm a capacidade de assumir o controle das pessoas e causar-lhes dor. Eles podem fazer as pessoas verem coisas realmente assustadoras. Tanto anjos quanto demônios podem realizar coisas sobrenaturais. No livro do Apocalipse, vemos anjos causando muitos eventos na Terra, e tanto anjos quanto demônios podem afetar diretamente nosso mundo. Quando pensamos no que o diabo fez no livro de Jó, por exemplo, vemos o quanto ele pode influenciar a vida das pessoas. Demônios também podem fazer coisas extraordinárias. Em Atos 16, 18, vemos uma garota possuída por um espírito maligno que tinha o poder de prever o futuro, o que lhe rendia muito dinheiro. O apóstolo Paulo expulsou o demônio dela. Isso nos mostra que algumas das coisas que acontecem na Terra são resultado do trabalho de anjos ou demônios, causando eventos de maneiras sobrenaturais. Os supostos fantasmas que as pessoas dizem ver não são pessoas que morreram,
mas sim seres espirituais fingindo ser essas pessoas. A armadura de Deus. Como seguidores de Jesus, é importante entender que estamos envolvidos em uma batalha espiritual. No entanto, também é importante saber que não estamos desamparados. Em Efésios 6, 10-18, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Essa armadura é como uma proteção que pode nos ajudar nas batalhas espirituais. Ela inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da prontidão do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça representa verdades espirituais que podem nos ajudar a permanecer fortes contra as artimanhas do diabo. A armadura de Deus não é apenas um símbolo, mas sim um chamado para a ação. Usar o cinto da verdade significa ser honesto consigo mesmo, com os outros e com Deus. Precisamos dizer não às mentiras do diabo. A couraça da justiça significa fazer escolhas que sigam as regras de Deus. Os sapatos do Evangelho da paz nos lembram de viver em paz com os outros, compartilhando o amor de Deus. Nosso escudo da fé é a nossa forte crença nas promessas de Deus e no seu poder para nos proteger. O capacete da salvação nos ajuda a lembrar da promessa de vida eterna de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa ferramenta para lutar nas batalhas espirituais. Podemos usá-la para rejeitar mentiras, encorajar-nos e encontrar o caminho certo. Oração. A oração e o tempo passado com Deus também são muito importantes para vencer a batalha espiritual. Em Efésios 6, 18, Paulo nos diz para orar em todos os momentos. A oração é como falamos com Deus, e Ele nos fortalece, guia e conforta por meio dela. Também é importante orarmos uns pelos outros. Devemos orar por nossos filhos, por nossos entes queridos. Se realmente compreendêssemos o que a oração faz e o que ela está fazendo em nossas vidas, oraríamos mais como filhos de Deus. Não há necessidade de temer maldições de Satanás ou de qualquer outro ser. Ninguém pode desfazer o que Deus fez. Se Deus te abençoou, ninguém pode reverter essa bênção. Quando você recebe uma bênção de Deus, ela não é apenas um simples desejo bom, mas sim uma poderosa afirmação de seu amor, proteção e promessa para nós. Quando Deus te abençoa, é como se Ele colocasse um escudo protetor ao seu redor, um que não pode ser penetrado pelas maldições do inimigo. Efésios 6, 12. Desempenha um papel importante ao nos ensinar sobre as batalhas espirituais. No entanto, muitos cristãos têm dificuldade em se conectar profundamente com essas lições nos dias de hoje. Isso ocorre porque o mundo moderno mudou nossa forma de pensar sobre coisas que não podemos ver ou tocar, como o mundo espiritual. Paulo nos lembra que nossas lutas não são apenas contra coisas visíveis, mas sim contra poderosas forças espirituais. Como cristãos, precisamos lembrar que nossos problemas e desafios diários frequentemente envolvem mais do que aparentam. Às vezes, as batalhas espirituais mencionadas por Paulo parecem distantes de nossa vida cotidiana. Vivemos em um mundo que valoriza ver e tocar as coisas para acreditar que são reais. Isso pode dificultar a compreensão e a visualização das nossas batalhas espirituais. É fácil esquecer que somos soldados em uma guerra espiritual quando nossa mente se concentra apenas em coisas físicas. Corremos o risco de não perceber o grande papel que as forças espirituais desempenham. Para corrigir isso, precisamos ouvir as palavras de Paulo e lembrar que fazemos parte de uma batalha espiritual contínua e muito real. Devemos nos preparar, ficar alerta e orar, entendendo que nossos desafios muitas vezes são mais profundos do que parecem. Nossa luta para apreciar plenamente a mensagem de Paulo muitas vezes vem de nossa falha em compreender o quão profundamente a maldade espiritual nos afeta. Paulo não estava nos incentivando a começar uma batalha, mas nos alertando que a batalha já está acontecendo ao nosso redor, quer a percebamos ou não. Como cristãos, somos inseridos no meio dessa batalha. Precisamos compreender isso para sentir verdadeiramente o peso dessa verdade e agir. Portanto, nossa luta não é contra problemas mundanos, mas sim contra as forças que desejam nos afastar da presença de Deus, sua palavra e suas leis. Quando entendemos verdadeiramente as palavras de Paulo, estamos melhor preparados para viver nossa fé neste mundo moderno, plenamente conscientes da batalha espiritual que está ocorrendo ao nosso redor.
A Bíblia está repleta de promessas sobre o cuidado de Deus pelos filhos daqueles que nele acreditam. Em Atos 2, 39, a Bíblia diz que a promessa é para você e seus filhos. Como pai, quando você anda com Deus e segue seus mandamentos, você não apenas garante sua própria proteção espiritual, mas também garante as bênçãos de Deus para seus filhos. Essa é uma verdade poderosa que pode trazer grande conforto em momentos de preocupação ou medo. Lembre-se sempre de que você não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Declare em voz alta, em seu coração, até que essa verdade penetre profundamente em você. Você não é apenas abençoado e protegido, mas também tem autoridade para resistir às tentativas de Satanás de prejudicá-lo. Tiago 4, 7 nos diz para nos submetermos a Deus, resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Essa é uma poderosa promessa de Deus. Como seus filhos, não somos vítimas indefesas. Pelo contrário, quando nos submetemos a Deus, temos o poder de resistir ao diabo, e ele não tem escolha a não ser fugir. Finalmente, precisamos lembrar que Jesus já venceu a batalha. Em João 16:33, Jesus nos diz: "No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo." Como cristãos, não estamos lutando para alcançar a vitória, mas a partir de uma posição de vitória. O diabo é forte, mas Deus é mais forte. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos temer a morte, o poder do pecado ou o diabo. Sabendo disso, podemos enfrentar as batalhas espirituais com bravura e confiança. Como Romanos 8:37 diz: "Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou." Nosso trabalho é permanecer firmes em nossa fé, com a certeza que Jesus já conquistou a vitória. Amados irmãos em Cristo, espero ter sido útil de alguma forma. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo.